Olá pessoal, hoje, conforme prometido, estou aqui para falar da aula, sobre variações linguísticas, a linguagem formal e informal. Então vamos lá. O que seria uma linguagem formal? Será que seria a linguagem do dia a dia? Será que seria a linguagem de médicos? Será? Então, vamos lá. A linguagem formal é a linguagem que nós usamos falando adequadamente, sendo mais cultos, sem erros, sem gírias. A linguagem coloquial, ou seja, informal, é aquela que falamos quando estamos com um grupo de amigos, com a nossa família, é aquela do dia a dia, que você não pensa se está falando certo ou errado, você fala. Você pode falar assim, tá tudo certo, eu entendi perfeitamente. Mas quando você vai numa entrevista de emprego, você não pode falar assim, então, né, tipo assim, eu tenho experiência com vendas. Então, você não pode usar esse tipo de linguagem. Você tem que usar uma linguagem mais formal, mais culta, mais correta. Por quê? Porque a língua exige que em determinadas situações nós a usemos de diversas formas de acordo com o grau que ela exige, tá? E onde entra a tal da variedade, professora? A variedade entra aí. Como eu disse lá na aula anterior, que a língua portuguesa sofreu variações ao longo dos anos, então nós temos aí uma variedade referente à história da palavra, tá? Então nós chamamos de variação histórica. É aquela em que a palavra era escrita de uma determinada forma, em uma determinada época, e que ao passar dos anos ela foi aprimorada, ela sofreu novas modificações. Como você, que lá antigamente se falava voz mercê, certo? Então essa é a variação histórica. E outra variação? Nós temos a variação regional. Vocês já perceberam como o piracicabano fala? Como uma pessoa lá do Mato Grosso, seja do sul ou do norte, fala? Como os gaúchos falam, os mineiros? Então, são variações que nós chamamos, de variações, que muda de lugar para lugar, uma variação regional, certo? Então, em determinada região, determinada palavra pode significar uma outra. Por exemplo, aquela raiz que a gente usa para fazer uma sopa deliciosa, como a mandioca, nós conhecemos como mandioca. Mas em determinadas regiões do país, você for chegar neles e falar assim, eu queria 300 gramas de mandioca ou uma raiz de mandioca. Eles vão olhar para você e vai falar assim, hã? Exatamente, eles não vão entender, porque alguns, ou melhor, a região deles, conhecem como macaxeira, outros como aipim. Então, é preciso respeitar essas variações. Não é porque falou daquela forma que está falando errado. Se você tiver preconceito enquanto o linguajar do outro, aí eu vou ficar muito chateada. Sabe por quê? Porque nós não temos que ter preconceito sobre a língua de falar. É a língua dele, é o jeito dele. Se ele tem sotaque ou não, faz parte da cultura de quem ele é. A língua é assim. Ela muda conforme situações, conforme regiões, conforme a história. Por exemplo, o povo que é de sítio, eles não vão falar como eu falo. Nós éramos
nós fazíamos. Eles vão falar uma língua bem mais descontraída, daquela população, daquele povo. Vamos pegar o gibi do Chico Bento. Quem nunca leu Chico Bento fala, nossa, ele fala tudo errado. Não, ele não fala errado. Estou falando de uma variação. Ali é do local em que ele, né, está inserido. O povo fala assim, vamos respeitar. Todo mundo entende. Tá? Então, tanto é que foi feito a história também do Chico Bento, em que ele vai para a cidade e ele não entende o que o povo fala, porque a linguagem é diferente. O falar não é o mesmo, tá? Mas eu preciso saber que a nossa língua portuguesa sofre variações e eu preciso me adequar aos momentos em que eu vou usá-la. Se eu vou numa entrevista de emprego, eu preciso falar um pouquinho mais correto, sem tantos erros. Se eu vou escrever uma carta, por exemplo, reclamando da minha televisão, eu não posso escrever da forma que eu falaria ou que eu escreveria para um amigo. Tá? Eu tenho que usar um vocabulário mais adequado, mais próprio para quem eu estou dirigindo a minha fala. Eu tenho que saber como eu vou usar esta língua, certo? Então, agora, eu preciso escrever uma carta para minha irmã. É minha irmã, então eu não vou precisar fazer assim, olá, senhora Elaine. Não, eu vou falar, querida Mana, querida Elaine, tantas saudades aqui. Vocês aí, eu aqui, sem poder vê-los. Nossa, que vontade de estar aí. Eu posso falar assim? Posso. Eu posso misturar a minha língua culta com o meu falar do dia a dia? Posso perfeitamente. Mas é um falar mais à vontade, sem regras. Mas quando eu vou escrever uma carta de reclamação, de solicitação, ou vou numa entrevista de emprego, eu preciso usar a variedade culta. Por isso que na escola, muitas vezes, eu cobro vocês, não é por maldade, por querer me aparecer. Eu quero mostrar para vocês que na escola nós temos que estar falando uma língua culta. Eu, como professora de língua portuguesa, eu tenho que mostrar para vocês que na escola a língua culta que nós mais usamos é aquela sem muita gíria, sem muito erro. Mas como nós temos uma afinidade, nada me faz não agir de uma forma mais descontraída, mas sem pecar. O que seria pecar? Sem usar exageros, por exemplo, usando gírias, abreviações que talvez eu usaria no WhatsApp, num grupo de Facebook ou com os meus amigos, compreende? Então, se eu estou me dirigindo a palavra a você, eu vou te chamar de uma forma mais formal e que não seja tão íntima, porque lá o espaço exige que sejamos mais cultos, tá? Existem também professores que vão ser bem cultos, porque eles estão dentro da nossa regra da língua portuguesa. O momento exige que eles sejam cultos, tá? Deixa eu ver aqui se eu não esqueci de mais nada. Ah, sim. Além da variação, né, que eu falei da região, tá? Também existe o preconceito linguístico. O que é o preconceito linguístico? O preconceito linguístico é aquele em que as pessoas fazem piadinhas, brincam com o falar do outro. E isso vem ocorrendo muito ultimamente. E é muito triste ver isso. Olha, o ano passado eu me deparei numa situação
a esta. Não vou falar o local para não constranger as pessoas, sabe? A pessoa veio de outro lugar. E na brincadeira a turma tirava um sarro. Ela ficou assim, sabe, arregrada, ou seja, ficou fechada, ela se fechou para ela pouco falava em minhas aulas. Por quê? Porque ela não se sentiu à vontade no ambiente em que ela estava inserida no momento, por conta de umas gracinhas maldosas. Maldosas sim. Porque não importa se ela veio lá do Paraná, se ela veio da China, se ela veio do Japão. É a maneira dela falar, dela se expressar. Eu também me expresso de formas diferentes. Embora na minha cidade não puxam tantos R's como outras, tá? E foi mais fácil eu me adaptar aqui em Americana do que se eu tivesse talvez ido para Piracicaba, talvez eu teria me sentido um pouquinho estranha para me acostumar com aquele povo, com os puxares, com o sotaque. Mas isso não ia me impedir de eu aprender, não é? Então, pessoal, eu quero que vocês saibam que as variações linguísticas, tá? Elas existem, elas fazem parte da nossa língua portuguesa e as palavras são importantes. Elas dizem coisas que jamais, tá? Você imaginaria que poderia ser dito. Elas expressam tantas coisas com significados imensos. E olha, eu usei uma outra palavra aí, que não sei se vocês perceberam, mas eu vou deixar como desafio, que eu usei uma palavra num sentido, sim, o sentido figurado. Eu não usei no sentido original dela, tá bom? Então, a nossa próxima aula, eu vou falar de mais 2 variações linguísticas, certo? E vou dar início ao que chamamos de agrupamentos de palavras. Combinado? Dúvidas, por favor, registrem no caderno, usem o chat do aplicativo que será enviado a nós professores e eu estarei tirando a dúvida de vocês. E continuem assistindo as aulas, sejam na TV, no Centro de Mídia ou em outros canais oferecidos pelo governo. No Centro de Mídia é necessário que você também acesse. Eu estou acessando o Centro de Mídia e também os outros canais. Um grande beijo e até a nossa próxima aula.